Boa tarde, gente. Eu resolvi atender os pedidos, que me fizeram depois que nós colocamos aquele vídeo sobre comportamentos persistentes. Eu recebi muitos telefonemas pedindo para colocar desde o começo: professora, faça uma revisão do que é autismo. Então, a gente tem esse material e aí eu vou passar ele agora para vocês. Mas eu queria dizer que não existe uma teoria só sobre autismo. Talvez a grande dificuldade de quem trabalha com autismo seja essa, Ora, são teorias da área da psicologia das mais diversas, da área da psiquiatria e da área pedagógica. Nas teorias da psicologia e da psiquiatria, as mais utilizadas com o autista são as teorias psicanalíticas. Elas procuram a etiologia do autismo e, a partir do que eles acreditam serem as causas e a constituição do transtorno invasivo, eles começam a atender nessa área mais da psicologia. Na área da pedagogia, são inúmeros métodos que existem para que a gente possa começar a trabalhar com a criança autista pedagogicamente. Lembrando sempre que o ideal é uma equipe multi e interdisciplinar. Cada um dentro da sua especificidade, procurando fazer o melhor em relação a estratégias, em relação a ferramentas, em relação a procedimentos que possam ajudar esse autista a se desenvolver. Então, nós vamos começar trabalhando exatamente com a história do autismo. A primeira vez que se falou em autismo, não com essa força da terminologia que tem hoje, mas com um conceito diferente, foi em 1906, com Puller. Ele introduziu esse termo, autismo, na literatura psiquiátrica. Depois, em 1911, Bleuler, outro psiquiatra, definiu o termo como um quadro de esquizofrenia que limitava as relações humanas com o mundo externo. Em 1943, Kanner descreveu 11 casos desse artigo denominado Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Esse contato afetivo foi porque, com esses 11 casos clínicos que ele acompanhou, ele vinha percebendo um distanciamento afetivo, físico, dessas crianças que caracterizadamente eram autistas. O que é que a gente tem hoje enquanto definição? Autismo é uma palavra grega, denominada do conceito autos, quer dizer de si mesmo. Nas últimas publicações sobre a definição de autismo, nós temos que autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento, que é considerado uma síndrome, um transtorno que compromete o desenvolvimento global. E aí é onde a gente precisa prestar atenção em relação ao diagnóstico. Você até pode perceber que um determinado bebezinho, a partir do momento que ele nasce até o começo do desenvolvimento, ele vem apresentando traços, características de uma criança autista. Mas é uma suposição. É para você acompanhar e ter muito cuidado com o diagnóstico, porque a literatura vem mostrando que realmente o autismo aparece antes dos 3 anos. Mas o diagnóstico só é confirmado quando a gente começa a perceber dificuldades na comunicação, na interação social e no comportamento dessa criança, que é a entrada da criança na escola, é a convivência da criança com a família, é a criança que já devia ter algum comportamento social construído, ter uma fala interativa e, nesse momento, ela não consegue, Ela é uma criança diferente
de um desenvolvimento linguístico e social de uma criança de 3 anos. Quem conhece bem as associações das pessoas com autismo e os psiquiatras e as escolas e as teorias vem lutando para que saia do Código Internacional de Doenças, porque hoje o autismo está colocado lá no CID-10 como desordens agudas do desenvolvimento. E existe toda uma luta, né, principalmente das famílias, para rever essa questão. Em 2019, saiu uma estatística no Time Magazine, mas que isso já deve ter mudado muito, porque não é que de repente tem uma epidemia de autismo, não é. É que com a Lei Brasileira de Inclusão, essas crianças começaram a ser vistas. Então, elas têm direito à escola. A própria lei da Berenice Piana em relação às garantias do indivíduo autista mudou um pouco essa estatística, porque elas começaram a ser vistas. Então, se em 2019 a estatística é de mais de 28 mil crianças autistas, hoje deve ser muito maior. Mas aí eu vou repetir, porque elas começaram a ser vistas, elas começaram a sair das casas, das clínicas e frequentar as escolas e os ambientes sociais. A taxa média de incidência é em cada 150 nascimentos, nasce um autista. Esse estudioso, chamado Fuentes, em 2018, ele publicou um artigo dizendo que a possibilidade de nascer um segundo filho autista na mesma família é de 2 a 3%. A gente conhece casos na literatura de gêmeos autistas, a gente conhece casos na literatura de gêmeos que um é autista, a gente conhece famílias que têm muito mais de 2 ou 3 filhos autistas. Então isso que eu quero chamar a atenção de vocês não é um engessamento, isso é uma referência para a gente se situar. A única coisa assim de mais certo que a gente tem é que a prevalência é de 4 homens para uma mulher. Então, a incidência de autismo é muito mais em meninos do que em meninas. É 4 para 1. E aí vamos para a etiologia. Então, quais seriam as causas que podiam surgir numa família uma criança autista? Primeiro delas é um patrimônio genético. Se você vai fazer um estudo genético de uma criança autista, lá para trás, para os ancestrais, tem uma tia diferente, tem um tio neurastênico, tem um que era considerado estranho, um que era considerado muito rabugento, muito isso, muito aquilo, tinha um comportamento diferente. Sempre tem um patrimônio genético. Pode acontecer também viroses durante a gestação, uma fenilcetonúria não tratada, toxoplasmose, rubéola, anoxia ou traumatismo de parto, questões neurológicas. E aí, na área da pedagogia, a gente sabe que tem bloqueios e tem razões emocionais de rejeição, de uma falta de convivência, de até ele ser deixado um pouco de lado pelo comportamento diferente que ele tem, mas na pedagogia a gente procura atender mais. Já na psicologia, eles vão tratar dos bloqueios e das razões emocionais, principalmente os psicanalistas. Em relação ao diagnóstico, é uma coisa interessante e a gente deve ficar muito atento numa equipe inter e multidisciplinar. Observar as 3 áreas. A área clínica, que não existem testes laboratoriais específicos para o autismo, mas tem toda uma história de intoxicação, de cromossomo X frágil, de enxofre, várias proposições que talvez, não havendo um laboratório específico, mas alguns testes laboratoriais podem chegar perto. Um comportamento na área interacionista, na área da comunicação verbal e da comunicação não verbal. Lembra que naquele vídeo anterior a gente fala muito em ler o corpo.
em ler a expressão verbal, entender o gesto. Depois, o comportamento emocional e social com interesses restritos e repetitivos. É interessante alguns comportamentos que a gente vai ver mais para frente, algumas fixações que a criança em desenvolvimento, uma criança autista, apresenta. O que a gente quer dizer finalmente é que existem alguns dados de referência, né? Que o autismo ele pode ser confundido com outras doenças, a gente vai ver mais para frente também. No DSM-4, a recomendação é que a gente estabeleça critérios de avaliação, então são 6 itens em cada grupo de avaliação, interação social, comunicação e comportamento, para que a gente possa fazer o diagnóstico. Já circula entre as pessoas que trabalham com autista, no DSM-5, itens mais sintetizados para agilizar um pouco o diagnóstico. Mas é interessante, para fazer um atendimento mais eficaz, que você use os critérios do DSM-4 e do DSM-5. Dá trabalho, mas é em prol de aprender para atender e compreender para integrar. É isso que a gente quer. Quais seriam as características de uma criança que pode ser considerada autista? Elas aparentam ser surdas, têm hipersensibilidade a determinados sons, apresentam ecolalia, uma repetição imediata ou tardia de sons e frases que ela escuta, um contato visual nulo ou fugaz. Elas podem apresentar alguma aversão ao contato físico, mas tem crianças que são consideradas autistas que abraçam, ficam no colo. Isso não é um engessamento. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Não quer dizer que para dar um diagnóstico de criança autista, ela não vai abraçar, ela não vai beijar, ela não faz isso, não faz aquilo. Não é assim. Isso são referências para a gente aprender, para atender e compreender, para incluir que essa é o mote que eu trabalho com autista. A maioria das crianças autistas usa você como ferramenta. Tem movimentos típicos nos antebraços, né, nas mãos, fazendo aquele movimento circular que a gente conhece. Algumas podem agredir se elas gostam de girar objetos. Tem algumas habilidades especiais, né? Às vezes pintura, toque, jogo, rapidez em alguma atividade e o fascínio por água, que isso é o comum na maioria dos autistas. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que autista gosta de empilhar, enfileirar, reorganizar, que são característicos do seu comportamento. E uma vez eu recebi um telefonema de uma senhora que dizia assim: professora, olha, meu filho não pode ver caixinha que bota um em cima do outro, será que ele é autista? Minha gente, a gente tem que prestar atenção que isso aqui, eu vou dizer de novo, são referências. Não é agora porque uma criança empilha um cubo e tenta botar não sei o que, é autista. Não é assim, tá certo? Eu coloquei aqui do lado, nesse slide, uma lista de recursos que eles facilitam a identificação. Seria o CID-10, CID-9, é o MIM, o DISIS-DB, o Made Pulse, o Medicine Mesh, e aí são esses números ao lado que são as convenções, não é? Sempre com a questão do aviso médico. Existe uma forma de autismo que é muito comum, a gente encontra nos mais diversos ambientes do trabalho, na universidade, em vários lugares, um tipo de autismo chamado síndrome de Asperger. Eu sempre digo às minhas alunas que o nome é Asperger, né? A gente pronuncia dessa forma. Então, essa síndrome, ela não acompanha um retardo ou uma deficiência de linguagem ou até comprometimento no desenvolvimento cognitivo. Eles são considerados excêntricos, estranhos, desajeitados, são pessoas que são diferentes do grupo que eles frequentam, podem apresentar atos e comportamentos bizarros. E essa síndrome de Asperger, ela não tem época para acontecer, ela pode acontecer na adolescência, na vida adulta, e também pode ser acompanhada de episódios psicóticos.
Aqui a gente colocou, vocês depois podem observar do slide bem com mais calma, as principais características da síndrome de Asperger: comprometimento da interação social e afetiva, dificuldades de empatia, dificuldades de demonstrar interesse por uma pessoa, relações sociais comprometidas. Elas têm rituais e têm ações de gostar de usar a mesma cor, de gostar de usar o mesmo tipo de cabelo diferente, de gostar de usar uma roupa completamente diferente da família. Então, são linguagens também bem diferentes no discurso, com palavras que comumente no cotidiano da casa que ela mora ninguém usa, mas é uma linguagem toda rebuscada, com significados e com palavras que não são palavras que comumente a família usa. Tem problemas de comunicação, ela até fala qualquer coisa, mas ela não fica esperando a sua resposta, né? Então, ela vai avançando, tem um olhar assim, muito passivo. Geralmente ela não olha nos olhos das pessoas, mas é como eu digo, são referências. Não quer dizer que eu vou pegar uma pessoa e vou engessar aqui nessas características da síndrome de Asperger, tá certo? O espectro autista. Eu nem gosto muito dessa palavra, né? Espectro autista. Eu acho que o autismo é um termo sempre em construção. Por quê? Porque a cada dia a gente sabe que o autismo hoje, 2020, não tem cura. Mas já foi muito complicado. A gente já achava, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com autista, a gente achava que era a mãe que rejeitava o filho. Tinha até uma terminologia que chamava mãe de geladeira. Então, muitas mães se sentiam culpadas porque o filho tinha autista, porque na época era rejeição da gravidez. Hoje já se sabe que não é. Como a gente viu no slide anterior, tem uma série de caminhos agora para a gente descobrir de onde veio nessa família, quais foram as causas que surgiu uma criança autista. Elas identificam que com alguns estereótipos, percebem alguns comportamentos ritualistas, encontram desempenhos de atividade satisfatória, e quanto mais cedo ela é estimulada, mais cedo ela responde aos processos de aprendizagem e também podem apresentar uma linguagem expressiva. Uma outra forma também de autismo é o que a gente chama síndrome de Rett. Essa síndrome geralmente é do sexo feminino, são problemas de comportamento que comprometem a fala e a aprendizagem. Essa síndrome é considerada um transtorno desintegrativo da infância. É uma síndrome rara, geralmente em meninas, e assim, elas se desenvolvem normalmente com algumas habilidades até os 10 anos. Depois elas começam a regredir. E são considerados também transtornos pervasivos. Então, não são especificados e são chamados de autismo típico. Como é que a gente trata uma criança autista? Não é tratar nesse sentido positivista, não. É tratar no sentido de atender, aprender, para compreender e incluir. Não esqueçam disso. A gente aprende para atender e a gente compreende para incluir. São 4 verbos que a gente não pode perder de vista. O autismo ele é um transtorno permanente até o momento, 2020. Pode ser que daqui para o fim do ano já não seja mais um transtorno permanente. Surja algum atendimento, surja algum tratamento, alguma droga, alguma coisa específica que consiga melhorar o desempenho e o desenvolvimento dessas crianças. Hoje não existe medicamento ou tratamento específico. Um diagnóstico mais precoce possível permite o atendimento intensivo e mais eficaz para essa criança. E a base da orientação é familiar. Ou você envolve a família, ou você vai conseguir as coisas do autista com muito mais dificuldade do que se você envolvesse a família. E aí tem esse slide eu tive muito cuidado quando organizei ele, e até eu chamei assim, especial atenção. Então, uma avaliação de autismo não é a mãe ou alguém caminha hoje e daqui na semana que vem você já tem um laudo. Não é assim. Precisa de um tempo para a gente observar,
para levantar todo o contexto sociocultural e familiar dessa criança. E o que a gente está chamando a atenção aqui é que precisa de um exame físico, neurológico e psicológico completo. Por isso que a gente recomenda um atendimento multidisciplinar. Tem algumas ferramentas específicas? Tem. O mundo inteiro que estuda autismo já tem uma entrevista diagnóstica revisada, chamada ADIR, um programa de observação diagnóstica do autismo, chamado ADOS, uma escala de classificação do autismo em crianças, chamado CARS, uma escala de classificação do autismo de Gillian e um teste de triagem para transtornos invasivos do desenvolvimento. Então, essas ferramentas, esses procedimentos, eles vêm de várias partes do mundo, de grupos de profissionais que estudam autismo. As crianças com autismo ou com suspeita de autismo, elas devem também passar por testes genéticos, em busca de alguma anomalia dos cromossomos, sobretudo essa suspeita do cromossomo X frágil. O autismo, ele é difícil de diagnosticar e difícil de atender. Há muito tempo que eu trabalho com autismo, acho que desde 2002, e se você perguntasse a mim, professor, o que é autismo? Eu vou dizer a você, eu não sei. Se você me der uma criança autista, que eu puder fazer com ela todo o procedimento de observação, puder fazer todo o procedimento de avaliação, aí eu vou dizer assim, essa criança, ela não é surda, ela não é isso, ela não é aquilo, ela provavelmente é uma criança autista. Mas eu não tenho uma definição de autismo, por quê? Cada caso é um caso, cada família é uma família, as crianças são tratadas de diferentes maneiras. É como hiperatividade, que é assim, todo mundo é hiperativo, não é não. Muitas crianças são mal educadas. Hiperatividade é uma doença. Vem de quê? Quando você conhece a família, vê que aquela criança é o reizinho da casa, aí diz, não é hiperativa não. Então, para não errar em relação ao autismo, para ter uma responsabilidade profissional, tenha calma no seu diagnóstico, estude mais. O autismo inclui um amplo aspecto de sintomas. Então, uma avaliação única e rápida não pode indicar as reais habilidades de uma criança, nem autista, nem de qualquer outro comprometimento. É muita irresponsabilidade. Eu digo sempre às minhas alunas que, às vezes, a gente conhece pessoas que lê a orelha de um livro já é especialista. Não é não, minha gente, tem que estudar. Estudar muito, porque você está carimbando, você está rotulando uma pessoa para o resto da vida. E aí nós vamos para a última parte desse vídeo, que seria a lei da Berenice Piana, não é? A Berenice, ela tem filhos autistas e foi uma pessoa que lutou muito pelas garantias e pela vida, pela qualidade de vida da criança autista, e acabou a lei recebendo o nome dela. Nessa legislação, é considerada autista uma pessoa que tenha uma deficiência persistente, clinicamente, preste atenção, uma deficiência persistente, clinicamente significativa, marcada pela comunicação verbal e não verbal e também pela ausência de reciprocidade social. Essa pessoa considerada autista, ela apresenta padrões restritivos e ritualizados de comportamento. Tem uma aderência excessiva à rotina, quase um comportamento obsessivo em relação à rotina e comportamentos ritualistas. Algumas diretrizes da lei. Intersetoriedade no desenvolvimento das ações. Significa que é atendimento multi- e interdisciplinar. Controle social de implantação, acompanhamento e avaliação do trabalho com a pessoa autista. Estimulação de um diagnóstico precoce, um atendimento multiprofissional e inserção no mercado de trabalho conforme as peculiaridades de cada caso. Os direitos, o artigo 3º, garante ao autista uma vida digna e integridade, proteção, acesso a bens e serviços, diagnóstico e atendimento multiprofissional, nutrição, terapias, educação e ensino profissionalizante e, na ausência dos pais, de um tutor
ou de uma pessoa familiar uma residência protegida. No artigo 5º, participar de planos privados de assistência à saúde. E no artigo 7º, que aí acho que foi um grande ganho, e isso fez surgir muito a quantidade de autistas na sociedade, é que o gestor escolar ou a autoridade competente que recusar a matrícula do aluno autista, ele pode ser punido. Ele pode ser punido com multa. Se for reincidente, ele responde até o processo administrativo. Finalmente, para pais, professores e cuidadores, manter um ambiente estruturado pela rotina que o autista precisa. Alguns casos eu oriento até a família, em dia de fazer faxina, tira o autista dentro de casa. Quando a faxineira chega, que começa a levantar a cadeira, puxar tapete, isso ou aquilo, desorganiza a vida dele. Então é melhor que a família saia com ele enquanto a pessoa está fazendo a faxina. Uma comunicação aumentada e alternativa, a gente vai ver isso mais para frente na nossa roda de conversa. Intensificar as habilidades motoras, proporcionar o êxito escolar. E uma coisa que o autista não tem, que a gente percebe, é aquela brincadeira de faz de conta. Quando o bebezinho está no berço, que você cobre com lençol, aí ele dá um jeito de puxar o lençol para ele ver. Geralmente a criança autista não faz isso. Então isso já é até um sinal que tem alguma coisa que precisa observar mais. Aqui são as referências de onde eu tirei esse material. 2 desses temas são meus, é fácil de achar. O Christian de Galderi, que hoje é uma autoridade do Brasil sobre autismo, Levoyer e Trussman, que é um autor que eu gosto muito, que ele faz uma ponte entre autismo e a psicose infantil.